Rapaziada, vamos ver aqui agora um vídeo antigo do Piscine falando sobre o incidente do Dreamcast leitado. Esse daí é um clássico. React aqui é em homenagem ao meu mano Gustavo aí, porque ele tem um Dreamcast também. E é isso, o link do vídeo original vai estar na descrição e vamos conferir essa história clássica da internet. Rapaziada, hoje a gente tá falando de mais uma das histórias infames que a internet nos abençoou. Só que dessa vez, uma história brasileira, uma história infame que você provavelmente já ouviu falar, mas talvez todo mundo já ouviu falar da história do Dreamcast cruzado, não saiba os detalhes dela inteira, que é o moleque que esporrou no próprio Dreamcast. Mano, essa história aqui, ela é incrível, tá ligado? Só que eu não lembro nada dos detalhes dessa história, eu só lembro, só foi resumido na minha cabeça a história de tipo, beleza, o cara gozou no Dreamcast. Agora, como isso aconteceu, eu não faço ideia, eu não lembro. Só que não no sentido de bizarro, nossa, Ele falou! Ele falou! Bizarro! Os estranhos. Não, ela é mais engraçada mesmo e bem vergonhosa. E como eu tô nessa jornada de ficar comentando histórias bizarras que aconteceram na internet, essa daqui é uma que não pode faltar, já que ela é extremamente popular, não só aqui pra gente que é brasileira, como também lá na gringa, que eles nomearam essa história como Camcast, que é tipo de Dreamcast e Cam, e bom, porra, vocês sabem, né? Antes da gente partir pra história assim, que é protagonizada pelo Leonan, eu quero deixar algumas coisas claras aqui pra vocês. Primeiramente, que algumas pessoas aí podem acabar não sabendo, mas Dreamcast era um videogame da Sega que foi lançado há um bom tempo atrás. É bem antigo. E ele era um console que não deu muito certo em vendas, mas ainda assim foi bem popular em ter alguns jogos como Sonic Adventure 1 e 2, Crazy Taxi e um dos meus RPGs favoritos de todos os tempos, que é Skies of Arcadia. E o outro ponto, que essa história do jovem Leonan é verdade, tá? Isso daí aconteceu em 2004, foi documentado num fórum, mas infelizmente a gente não tem os... eu lembro da história sendo contada num fórum. Os arquivos desse fórum, porém não se preocupe porque a história inteira foi documentada em texto e é espalhada até hoje. Então agora, vamos pros detalhes. Tinha no Facebook também, um monte de lugar. O Leonan tinha recebido um Dreamcast de aniversário, só que depois de alguns eventos ele teve alguns problemas e foi mandar mensagens no fórum pra ver se as pessoas conseguiam ajudar ele com isso. E as mensagens que ele escreveu são as seguintes: quebrei meu Dreamcast de bobeira. Meu nome é Leonan, tenho 13 anos, parece brincadeira, mas é pura 13 verdade. anos? A mulher começou cedo, velho. Tudo começou quando eu tava jogando Crazy Taxi Pirata. Passou um tempo, eu fui trocar o CD, então... Cara, tinha pirataria pro Dreamcast, aí sim. Desliguei o Dreamcast, tirei o Crazy Taxi e deixei a tampa aberta. Meu erro. Realmente, se tem um erro aí foi esse. Por que ele deixou a tampa aberta, cara? Ninguém faz isso, só psicótico. Podia encher de poeira no leitor, ou pior, leite. Cara, o CD de boot. Mas aí o pessoal da casa resolveu sair, então fiquei sozinho em casa. Pintou aquela vontade de tocar uma sanfona, caralho. Tocar sanfona é um dialeto antigo mesmo, hein? O meu Dreamcast fica na mesma mesa do computador. Então eu liguei o micro, acessei uma página que vi nesse fórum e tô lá em frente ao micro, vocês sabem, né? Então chegou aquela pressão, não nem fudeu que esse moleque tem 13 anos, olha como ele fala, velho. Pude segurar, mas como eu tava na frente do computador pra não sujar o monitor e o teclado, pirataria fudeu o Dreamcast, sério? Meu reflexo foi virar pra esquerda, justamente aonde tava o meu Dreamcast com a tampa... Caralho, mas o moleque nem se preparou pra nada, ele foi na aventura. Onde pegar, pegou, depois eu limpo e foi. Tá doido, cara. Aberta. Puta falta de sorte. Coitado, o Leonan soltou o This is my kingdom come em cima do Dreamcast inteiro dele. Isso. Ciência de amor no Dreamcast. Irmão, tem PhD em Dreamcast, sei tudo sobre console. Tá vendo? Vídeo perfeito aqui pra tu, cara. Isso mesmo, galera. No meu Dreamcast, as palavras mais infames já profanadas em 2004. Riam desse cara sem sorte. Não sei se rio ou choro. A lente sujou toda, limpei o quanto pude, mas em cima da lente a gosma secou. Agora, o que eu faço? Só pra dar um pouquinho de contexto técnico aqui pra vocês, já que eu tive um Dreamcast na minha infância, o Dreamcast ele é um videogame bem estranho, porque que nem o PlayStation 1, ele abre a tampa assim pra você colocar o CD. E o leitor que fica ali dentro, quando você liga o videogame, ele meio que fica tipo subindo e descendo ou mexendo ali. E tem um espaço até que bem grande entre o leitor e o resto do console. Então qualquer coisa que cair ali dentro vai escorrer pro resto do console inteiro, cagando o bagulho todo. Por isso que é tão problemático assim o caso do Leonan. Mas que agora, merda. A história ele continua. Agora, o que eu faço?
Fiz de tudo pra ganhar esse Dreamcast. Não tem nenhum mês direito e já estragou. Minha mãe vai me matar quando descobrir que ela pagou R$750 e eu já quebrei. Tá na garantia ainda, mas o que eu falo pro cara da loja? Como eu faço pra limpar a lente agora? Ah, fala que caiu refri, sei lá, que caiu chiclete. Ajudem, por favor. Nunca mais me masturbo na vida. No dia seguinte... Cara, o moleque foi forçado a fazer o NoFap por causa do Dreamcast, cara. Qual é? Coitado. Pô, eu tô com pena, cara. Ele atualiza a rapaziada do fórum com uma nova mensagem. Cheguei em casa depois da escola hoje de manhã. Vim correndo e quando eu abri a porta até ofegante, adivinha com quem eu encontro de cara? Minha mãe. Parece um general. Com meu Dreamcast no colo, sentada no sofá da sala, me esperando com cara de que quer me matar. Gelei do pé até a cabeça na hora, então a primeira coisa que disse foi: Leonan, o que foi que você derramou nesse videogame? Quase caí pra trás, aí eu perguntei: por que, mãe? Porque eu levei um videogame na locadora onde eu comprei e o vendedor abriu e tinha uma mancha de alguma coisa lá dentro. Vai falando agora. Suei frio, até gaguejei. Você derramou café com leite nesse videogame, Leonan? Não acredito que te dou um brinquedo caro desse e você já quebrou. Inclusive, eu acho meio... Foi café com leite, mãe. Foi café com leite, sim. Vai nessa. Engraçado, porque tipo assim, cara, eu, sendo um adulto, quando eu tivesse um filho, eu já vivi essa adolescência. Moleque, eu ia rir pra caralho. Eu ia ficar puto porque ele quebrou um bagulho caro. Mas eu ia rir pra caralho, moleque. Cara, eu ia zoar muito, vai tomar no cu. Ia traumatizar o moleque de tanto que eu ia zoar com essa porra. Juntar um com um ali e pensar, tipo... Nah, isso não foi café com leite. Eu ia zoar aí eu muito, falei, não derramei nada aí não. Então ela falou, que cheiro de queijo é esse aqui dentro? Queijo? Alguma coisa que você deixou cair aqui? Meu Deus, queijo? Cheiro de queijo? Esse moleque não tá bem de saúde não, tem que levar no médico. What the fuck? A garantia não cobre isso, sabia, Leonan? Sabem como é tremer as pernas? Pois é, tô assim até agora. Corri e me tranquei no quarto, tô aqui até agora com uma puta fome. Peguei o telefone e liguei pra Tectoy. E a Tectoy, se eu não me engano, ela é tipo uma distribuidora de distribuidora brasileira. Se eu não me engano, eles vendiam até alguns consoles que eram bootleg, tá ligado? Aqueles consoles piratão que só encontrava aqui no Brasil. Antes de falar com o cara, prometi que não era trote, até jurei. Vocês acreditam que o cara do atendimento riu de mim? Parece engraçado com I. Ele sabia o que aconteceu. Mas eu tô no sal, vou levar a maior coça. O dialeto de 2004 é outra coisa. A propósito, ele disse pra não raspar a lente e levar o meu Dreamcast na assistência técnica e falar a verdade pro cara da assistência pra ele não mexer aonde não deve. Mas como eu conto aquilo no balcão? Algo como, ô moço, eu gostei do meu Dreamcast. Acho que minha mãe já sacou. É que nem os caras que vai parar no pronto-socorro porque enfiou uma cenoura no cu e o bagulho quebrou lá dentro, né? Como que você explica uma história dessa? Eu caí em cima. Ninguém vai acreditar nisso, cara. O que eu faço? Claro que ela sabe que cheiro é aquele. Toda terça e quinta, ela e o meu pai mandam a ver a noite toda. Muita informação, isso, Leonan. Calma, calma aí, tá? Expondo demais. Ela só quer que eu fale pra poder ter um motivo pra quebrar a minha cara. Eu acho que vou contar pro meu pai. Se eu tivesse um irmão menor, eu colocava a culpa nele, mas não tenho. Fazer o quê? Tô ficando maluco. Minha última chance são vocês. Ou eu mesmo limpo a lente com álcool ou alguma coisa, ou minha mãe vai acabar comigo. Me ajudem, amigos. Como tirar... Mas ele testou o videogame depois? Tava funcionando? Esperma da lente sem estragar o meu Dreamcast. Cara, isso é uma parada meio cômica pra gente, assim, que é mais velho lendo isso daqui, mas, tipo, pra um moleque de 13 anos, isso é, tipo, o mundo dele tá ruindo ao seu redor, tá ligado? Tipo, isso é uma grande coisa aqui. É engraçado ver ele... O que remove, porra? Reagindo desse jeito. Mas as mensagens ainda continuam. Só que dessa vez ele tá respondendo diretamente algumas pessoas que estavam ajudando ele ali no fórum de verdade. Olha, Eric e Francisco, obrigado por estarem me ajudando. Isto tudo é verdade, eu juro. Tenho uma coisa a dizer. Primeiramente, já que estão sendo gente boa comigo, quebrei minha promessa. É mais forte do que eu. Parece um vício. Toquei um... Ah, mano, que isso, cara? 13 anos já tá assim, velho. Mas hoje, enquanto tava trancado dentro do quarto, me desculpem. Desta vez mirei... Mirei no Dreamcast só de sacanagem dessa vez. Deito e não acertei nada. Pelo menos isso. Parabéns, Leonan. Um progresso. Francisco Lopes, o cara da Tectoy, disse pra mim que pra limpar as lentes existe um CD limpador. Aqui em casa tem, sabe? Aquele que tem uma música em várias línguas com uma micro escovinha. Eu tinha esse CD. Se eu achar a versão que eu tinha, tipo, ele tinha uns pelinhos assim. Eu vou deixar aí pra vocês verem.
Puta, mano, bagulho O velho. espelhinho ia ficar tudo grudado, mano. Qual é, mano? Nem funcionava. Mas o problema é o seguinte: o CD limpador limpa só a poeira, sujeiras leves, não Sim. gosmas que já secaram. Eu tentei passar, mas não deu. O console tá seguindo, não lê nada. Lestat, que ele Caralho. provavelmente tá se referindo a outra pessoa do fórum, não tentei comer meu Dreamcast e também não comecei a gozar agora. Não, essa já é a quinta vez. E o que isso tem a ver? Algumas pessoas do fórum aparentemente estavam tão curiosas e Meu queriam Deus. ver pessoalmente o estado do Dreamcast que eles estavam perguntando o endereço do moleque. E Caralho. graças a Deus ele respondeu isso daqui. Francisco, prefiro não dizer o bairro onde eu moro porque as coisas podem piorar. Tem um Claro. cara querendo colocar isso tudo numa página. Imagina e se descobre onde eu moro. Graças a Deus, Ai, Leonão, fudeu. você escapou de uma, porque até hoje em 2024 estamos falando disso na internet. Contei isso É só dar uma lambida? Ele podia fazer um no dedo e... pra tentar limpar, sei lá, mano, qualquer coisa. que tá acontecendo comigo pros meus colegas, e na minha escola já me colocaram até o apelido Gonzaguinha. Mas caralho, ele contou isso na escola, que moleque burro. Sabem por quê, né? Quem puder me ajudar, respondam essa mensagem nesse fórum, eu agradeço. E quanto à minha mãe, pra Pior que o Dreamcast de calcinha dá um tesão. vocês terem uma ideia, eu tenho que apagar o histórico do meu computador porque ela checa tudo. Já pensou Caralho. se ela entra nesse site e descobre tudo? Que vergonha e que coça que eu iria tomar. Vocês podem até me achar infantil, mas eu só tenho 13 anos, tô descobrindo as coisas agora. É errando que se aprende. Vocês acham que eu ia fazer isso logo no meu Dreamcast? Ajuda, Tomando é cu, só isso que tô precisando. Mas agora, Só rapaziada, isso. essas coisas não estavam ruins o suficiente pro nosso queridíssimo Leonan. Chegamos no capítulo final, aonde, meu Deus do céu, tudo vai por água abaixo. Galera, Mano, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, fazer um teste empírico. Quem tem aí um Dreamcast pra vender? Vamos ver se essa história é verdade ou não. finalmente meu terror Vamos ver se para de funcionar mesmo. chegou ao fim, graças a Deus. Não apanhei, mas isso foi muito mais pior, eu juro. Passei pela situação mais embaraçante da minha vida. Como eu tava vendo que o trem ia ficar pro meu lado, abri o jogo com meu pai. Foi assim. Depois que eu cheguei da escola, chamei meu pai no quarto, encostei a porta e contei tudo. Minha cara rachou de tanta vergonha. Falei, pai, pelo amor de Deus, o senhor jura que se eu te contar uma coisa, o senhor não vai contar pra mais ninguém? Ele concordou, eu acreditei, então fechei os olhos e contei. Fui eu que quebrei o videogame, mas foi sem querer, eu esporrei nele. Ele riu de chorar. Aí eu falei, Moleque, eu se fosse pai, eu ia rir pra caralho disso também, tá maluco. foi sem querer, tô morrendo de vergonha, mas foi isso que aconteceu. Ele disse que ia dar um jeito de consertar, deu uma bronca por ter acessado um site XXX, nunca mais entro em site de sexo, eu prometo. Aham, já prometeu da outra vez outro negócio e não parou. Provavelmente ele não cumpriu essa promessa. Voltamos pra mesa, almoçamos e eu tava já até um pouco aliviado. Vocês sabem, pai sempre dá um jeito em tudo, mas eu não pensei que ele fosse fazer desse jeito. Sabe o que ele fez? Ele contou pra minha mãe. Eu tava lá no quarto, deitado na cama, jogando meu Game Boy, quando entra a minha mãe com um sorrisinho sacana. Aqui, eu tô vendo que é de família esse negócio de prometer uma coisa e não De cumprir. mão dada com meu pai. Então ela disse, Léo, eu e seu pai precisamos conversar com você. Acho que minha alma saiu no corpo naquela Meu hora. Deus. Ô, mas que pai ramelão, hein, mané? Porra, Mas se o meu filho vacilou. falar um bagulho desse, eu morro com aquilo pra mim, tá ligado? Eu não vou fazer um moleque passar uma vergonha dessa. Aí começou a sessão de educação sexual. Olha que horror, palhaçada. velho. Você, Léo, tá virando um rapazinho. Minhas orelhas ficaram, tipo, pegando fogo de vergonha. Tá deixando de ser criança. Seu corpo papo agora horrível. vai começar a ter mudança. Sua voz já tá começando a mudar. Vão crescer pelos no seu corpo. E eu só olhei pra cara do meu pai. Sabe, Léo, você tá virando um adolescente. Minha mãe ainda disse, quando der vontade de fazer aquilo, vai no banheiro, filho. Pois é, vai no banheiro, cara. Assim você não corre risco de sujar as coisas que não deve. Minha Eu também tô sentindo vergonha daquilo. vontade era de explodir. Depois de você fazer aquilo, lave as suas mãos pra não sujar as coisas disso. Moleque, meu Deus, que bagulho cabuloso, irmão. Só que o pior Que horror, ainda velho. está por vir. Vocês não acreditam o que a minha mãe fez. Ligou pra todas as minhas tias, 6 delas, caralho, e contou que eu já me masturbo. Ah, cara, qual é, velho? Imagina a ceia de Natal dessa família.
Coitado desse moleque, mano. Meu Deus, o que ela queria com isso? Até pra minha avó, que Imagina o ano novo, o Natal. mora no Rio, ela ligou. Contou até pra Sacanagem. moça que trabalha aqui em casa. Agora, mais ou menos umas 16h45, minha avó me ligou pra me encher, dizendo que isso é feio, pra mim parar de fazer isso. Eu estou sem moral com a minha família. Minha Qual mãe é, me véi? expôs ao ridículo. Minhas tias, do jeito que elas são, já devem ter contado pros meus primos. Eu tô ferrado. Conclusão desse rolo. Meu pai, depois do serviço, passou na locadora e deixou meu Dreamcast pro conserto. Mas olhem que absurdo, o cara disse que a lente já era. E uma nova, adivinhem quanto custa? R$450 sem a mão de obra do ladrão do técnico. Mas ele deixou pra consertar, acho que é pra não me desapontar. Vou dar a ideia de comprar um console japonês, acho que tá nesse mesmo preço, é bem melhor, né? Mas mesmo assim, me passou um sabão por ter mais cuidado quando eu fizer aquilo. Eu tô com um complexo de masturbação. Toda hora que pinta à vontade, fico na maior paranoia de estragar alguma coisa, de sujar alguma coisa. Acho que isso Que maldição terrível. marcou a minha vida pra sempre. Mal sabia ele, hein, amigo? Mal sabia ele. Para todas as pessoas desses fóruns que tentaram me ajudar, obrigado. Não se masturbe perto do videogame. Pode quebrar. Isto tinha que vir no manual do aparelho. Valeu, amigos. Porra. Bom, isso fecha toda a história do moleque que esporrou no próprio console, mas ainda assim, eu quero dar uns pontos aqui. Primeiramente que assim, eu adoraria ter alguma história meio bizonha pra contar aqui pra vocês, mas nunca aconteceu nada assim comigo. Só que todo mundo aí que já foi moleque, já foi adolescente, começou nessa fase aí, mas se descobrindo, já fez alguma merda assim. Então, tipo, isso que ele fez, ok, perdoável, legal. Eu acho que a parte mais filha da puta dessa história é a mãe do moleque e o Então, pai sem também noção, terem contado velho. pra família inteira. Por que que você faz um bagulho desse, Mó cara? vacilo, isso cara. literalmente é uma das coisas que traumatizam a criança. Isso aqui que eu li pra Sacanagem, vocês velho. provavelmente é 1% da história inteira. Porque o que que esse moleque não deve ter sido zoado pelos primos o resto da vida na escola, mané? Puta que pariu, mané. Mas bom, rapaziada, esta foi a história do Leonan, moleque que sem querer acabou jogando a própria semente no Dreamcast. Coitado Essa história, do como eu Leonan, disse, mano. era mais uma que eu tinha que falar aqui no canal, não tinha como passar reto por ela, e agora vocês sabem a história clássico. completa, olha aí. Mas deixa aí nos comentários o que que você achou desse evento bizarro da internet. Quantos anos ele Comenta tem hoje, aí sei algum lá. outro que eu posso falar aqui no canal, porque vocês sempre estão me sugerindo umas paradas bem interessantes. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é: pode zoar o design do Xbox Series X parecer a porra de uma geladeira, mas pelo menos ele é a prova de esperma. Bom, tem suas vantagens, né, velho? Logo, foda-se a SEGA. Ai, caralho, mano. Coitado desse moleque, velho. Tadinho, esse daí sofreu, tá doido. Por isso que não tem mais bandeja nos consoles. Agora é tudo digital. Pra ninguém mais gozar no console e o bagulho quebrar. Tá doido, mudou a indústria. O bagulho chegou até na gringa, velho. Genial, genial. Link do vídeo original tá na descrição, rapaziada. Tamo junto.